Olha, tá rolando um conflito de altíssima voltagem no Brasil, colocando o legislativo e o judiciário em rota de colisão. O que será que está por trás dessa briga toda envolvendo um ministro do Supremo e uma CPI lá no Senado? Vamos mergulhar nessa história para entender. E o estopim de tudo, essa frase aí é uma acusação bem forte do Hugo Mota, uma figura poderosa lá no Congresso. Ele acusa a investigação de ser um palanque eleitoral, ou seja, que o objetivo não seria justiça, mas sim um espetáculo político. Essa frase, gente, dá o tom de toda a controvérsia. E essa é a grande questão, né? Por que um líder tão importante do Congresso iria acusar uma investigação oficial do Senado de ser puro trato político? O que está em jogo de verdade nesse embate? Para a gente conseguir desembolar essa história, vamos passar por cada ponto. Primeiro, a acusação de palanque. Depois, a defesa do ministro Toffoli. Aí a gente vê o que a comissão fez, de onde surgiu esse caso e, por fim, o que esse verdadeiro choque de poderes significa. Ok, vamos começar por essa acusação de palanque eleitoral. O que essa alegação quer dizer na prática? Então, o argumento do Mota é o seguinte: uma CPI precisa ter um foco, um objetivo claro. E ele alega que essa comissão, que deveria investigar o crime organizado, está saindo completamente dos trilhos para criar um palco político em cima do caso Master. Para ele, é um desvio de finalidade claríssimo. E essa acusação toda não veio do nada. Ela está diretamente ligada à defesa de uma figura central nessa história, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na defesa que ele faz, o Mota argumenta, ponto por ponto, que o Toffoli, quando era relator do caso, fez tudo direitinho, atendeu a todos os pedidos do Ministério Público e da Polícia Federal. Ele chega a dizer que a atuação do ministro foi super equilibrada e que as críticas que ele vem sofrendo são um exagero. Mas aqui tem um detalhe importante, viu? Quando perguntaram para ele, o Mota fez questão de esclarecer. A crítica dele não é sobre a investigação da Polícia Federal. Ele diz que o foco dele é defender especificamente o papel que o ministro Toffoli teve nesse processo. Bom, agora vamos para a terceira parte. O que exatamente a CPI do Senado fez para provocar uma reação tão forte assim? Pois é, o que levou a essa declaração pública tão explosiva? Vamos ver os passos concretos que a comissão deu. A gente vê que a coisa foi escalando. Primeiro, a CPI chamou os irmãos do ministro Toffoli e o dono do Banco Master para depor. Mas não parou por aí, não. Depois, o passo foi mais ousado. Eles aprovaram a quebra dos sigilos fiscal e bancário da empresa da família Toffoli, a Marit, e de outra instituição financeira envolvida, a Reag Investimentos. E é aqui que o nó aperta, sabe? A gente tem duas versões da mesma história. De um lado, o Hugo Mota batendo na tecla de que a CPI está desviando o foco para criar um palanque. Do outro, o senador Fabiano Contarato, que é da CPI, justifica dizendo: opa, calma aí. No nosso plano de trabalho já estava previsto investigar instituições financeiras, então o que a gente está fazendo é totalmente legítimo. São duas visões opostas sobre a legalidade da comissão. Certo. Agora vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem disso tudo. Como foi que essa tempestade começou? A cronologia dos fatos ajuda a gente a entender como a temperatura subiu tão rápido. Tudo começa com um relatório da Polícia Federal mencionando o Toffoli por causa de dados achados no celular de um banqueiro. Dia 12 de fevereiro, o próprio Toffoli deixa a relatoria do caso falando em altos interesses institucionais, o que já soa um alarme. 2 semanas depois, dia 25, a CPI vai para cima da família e da empresa do ministro. E no dia seguinte, Hugo Mota vai a público e solta a bomba da acusação de palanque eleitoral. Foi tudo numa velocidade impressionante. E claro, é fundamental ouvir o outro lado. O ministro Dias Toffoli divulgou uma nota oficial. Nela ele nega que tenha qualquer tipo de relação, seja pessoal ou financeira, com o banqueiro Daniel Vorcaro, que está no centro dessa investigação toda. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro maior. Porque esse caso, na verdade, é sintoma de uma tensão bem mais profunda. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é um confronto direto entre pilares da República. De um lado, o Legislativo, através da CPI, investigando e pressionando uma figura do topo do Judiciário. Isso acaba testando os limites da independência e da fiscalização entre os poderes aqui no Brasil. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Quando as investigações chegam lá no topo do poder, como é que se separa o que é uma fiscalização legítima do que é pura e simples manobra política? No caso Toffoli, a resposta para essa pergunta pode definir muita coisa sobre o futuro da relação entre a justiça e a política no Brasil.